Existe algo espiritual tentando te destruir em silêncio. Não é o seu chefe. Não é a sua conta bancária. Não é, sequer, o inimigo visível que você nomeia em suas orações. É algo mais íntimo, mais perigoso, o ciclo que você se recusa a quebrar. Se você está ouvindo isso, não é por acaso. É porque o céu reconhece a sua exaustão. É porque o inferno sabe que você está prestes a desistir, mais uma vez. Você vive em uma guerra invisível. Mas a verdadeira tragédia não é lutar contra as fortalezas que Satanás construiu. A tragédia é lutar contra as fortalezas que você mesmo permitiu que fossem erguidas dentro de você, bloco por bloco, através da repetição e da rendição. Você está enfraquecido porque o seu inimigo descobriu a sua rotina. Eu sei quem você é. Você é o guerreiro que se levantou hoje com a determinação de que este seria o último dia de derrota. Você prometeu a si mesmo que hoje a oração seria mais longa, que a vigilância seria total, que aquela porta escura estaria fechada. Mas eu também sei o que aconteceu depois. Eu sei que no silêncio da noite, quando as defesas caíram, você voltou. Voltou para o mesmo hábito destrutivo. Voltou para a mesma conversa vazia. Voltou para a mesma falha que o assombra há anos. E agora você sente o peso. A culpa não é apenas moral, ela é espiritual, ela é física. É o cansaço da alma que grita, eu não consigo vencer isso. Você está aprisionado. Suas correntes não são de ferro forjado, mas de hábitos repetidos. Cada repetição é um elo mais forte, e o peso do ontem está roubando o poder do seu amanhã. O que você fez ontem dita o que o inimigo tem direito de fazer hoje. Essa é a maldição da fraqueza autoimposta. Para quebrar uma corrente, é preciso entender como ela foi forjada. E para entender como se herda a força, precisamos olhar para quem estava entre a morte e a promessa. Olhe para Josué. Ele não era um novato. Ele era o braço direito, o sentinela fiel. Mas quando o velho morreu, quando Moisés finalmente sucumbiu sob o peso do deserto, Josué não apenas herdou uma liderança. Ele herdou a sombra de 40 anos de fracasso. Imagine a cena, o calor seco do deserto de Moabe. O cheiro da poeira misturado ao luto. O povo de Israel está parado, olhando para a vastidão do rio Jordão. Um obstáculo intransponível, pois era a época da cheia. Mas o verdadeiro obstáculo não estava na água. Estava na mente de Josué. Ele carregava o trauma de Cades Barneia. Ele era um dos dois que viu a geração inteira ser condenada a morrer no deserto por causa da incredulidade. Ele tinha visto a murmuração transformar milagres em miséria. Ele tinha testemunhado o poder de um mau hábito coletivo, o hábito de olhar para trás com medo, em vez de olhar para frente com fé. O Jordão estava à sua frente. Mas atrás dele, o deserto era um cemitério gigantesco. O que o paralisava não era o que ele ia enfrentar, mas a memória vívida do que havia fracassado antes. A pressão era insuportável. Se ele falhasse, o destino de toda a promessa se apagaria. E ele sabia que, para 2 milhões de pessoas, falhar era um hábito muito fácil de retomar. Nesse vácuo de liderança, nesse pavor de herdar a fraqueza alheia, a voz do Eterno irrompeu. Não foi um sussurro gentil, foi um comando que cortou o ar como um raio. Deus não deu a Josué um mapa detalhado da estratégia militar. Ele deu a ele uma ordem sobre a sua postura interior. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1h09. A força que Josué precisava não viria de uma nova armadura, mas da quebra urgente de um velho padrão. Ele precisava quebrar o hábito de temer o passado e de internalizar o fracasso da geração anterior. O que isso tem a ver com o ciclo de derrota que te sufoca? Josué precisava quebrar o hábito de pensar como escravo e de se comportar como nômade. Você, filho de Deus, precisa quebrar o hábito de viver como prisioneiro. Sua fraqueza não é um acidente, é a repetição consciente de uma permissão. A raiz do seu problema não é a tentação, mas o compromisso tácito que você tem com a sua própria zona de conforto espiritual. Você sabe o que é certo, mas você cede ao que é fácil. Quando você cede, você não está apenas pecando. Você está treinando seu espírito para ser fraco. Você está ensinando seu corpo a obedecer à escuridão. Você está criando um loop vicioso onde o inimigo nem precisa mais lutar. Basta esperar que você volte, por conta própria, para o lugar onde ele te derrotou na noite passada. O campo de batalha não é o mundo exterior. Ele está no momento da sua escolha. Você tem alimentado seu próprio carrasco, dia após dia, com a mesma negligência e o mesmo desinteresse pela santidade radical. E é aqui que o adversário te prende.
Ele não precisa de grandes armadilhas. Ele só precisa que você mantenha seus hábitos de fraqueza. Eles são a porta aberta. Mas se você não quebrar essa porta, o que acontecerá quando a verdadeira batalha chegar? Você pensa que o adversário está ocupado com bruxaria e rituais de meia-noite? Não. Ele está ocupado com sua procrastinação. Ele está ocupado com a sua indisciplina. A fraqueza não é um acidente, é uma porta aberta. Cada pequeno deslize que você negligencia, cada mentira branca que você tolera, cada hora roubada pelas distrações vazias, isso não é apenas uma falha moral. É uma brecha espiritual. É a rachadura no seu muro que permite que a infiltração comece. O diabo não precisa derrubar gigantes. Ele só precisa te manter pequeno e ocupado demais para notar que você está sendo esvaziado. Você está girando no mesmo ciclo destrutivo, revivendo o trauma da infância, repetindo a falha do ano passado. E a voz dele não é um rugido. É um sussurro que ecoa sua própria autocrítica: você não vai conseguir. Você é fraco. Você sempre volta para o mesmo lugar. Ouça-me com urgência. Se você não enfrentar o deserto que está dentro de você, se você não quebrar esses hábitos que consomem sua força, você será aniquilado não pelo ataque frontal do inimigo, mas pelo esgotamento interno. Pela sua própria negligência. Você não está lutando contra a carne e o sangue apenas lá fora. Você está lutando contra a sentença que você mesmo se impôs ao se conformar com a mediocridade espiritual. Pare. O tempo da desculpa acabou. Esta revelação não é para te condenar, mas para te armar. Deus não te chamou para ser vítima das suas próprias falhas. Ele te chamou para ser um guerreiro. O passado, com todas as suas marcas e cicatrizes, foi o campo de treinamento, não o seu destino final. Quando você está pronto para se levantar, o céu se move. Você não precisa lutar com a sua força falível. A graça é a aliança que Deus te estende para te levantar. A misericórdia não é apenas o perdão, é o poder para se tornar algo novo. O caminho de volta para Deus não é pavimentado com perfeição, mas com rendição radical. É o momento em que você olha para o hábito que te domina e diz: o meu futuro é mais importante do que esse conforto imediato. E é aqui que o comandante te dá a ordem. Uma ordem que rompe o medo e a letargia de uma vez por todas. Josué 1h09. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esta não é uma sugestão piedosa. É um decreto de guerra. Sua força não vem da sua capacidade, mas da presença daquele que te enviou. Chegou a hora de parar de apenas desejar a vitória e começar a construí-la. Esta é a estratégia para quebrar o ciclo de fraqueza hoje. 1. Identifique a raiz morta. Não aponte apenas para a fruta podre, o sintoma. Descubra a raiz, a insegurança, o medo, o trauma não tratado, que alimenta o hábito destrutivo. Onde o adversário encontra prazer em te ver falhar. Dê nome a esse espírito. Confesse essa raiz a Deus com clareza brutal. 2. Troque a fraqueza pela arma. A disciplina é a expressão terrena da sua fé. Você não consegue apenas parar de fazer algo ruim, você precisa começar a fazer algo bom no lugar. Troque a hora da distração pela hora de estudo da palavra. Troque a queixa pela gratidão. Troque a autocrítica pela declaração de quem você é em Cristo. O reino dos céus é tomado pela força. Use essa força. 3. Profetize o novo eu. Pare de falar sobre o que você foi e comece a declarar quem você está se tornando. A voz do adversário se cala quando sua própria boca declara a verdade de Deus sobre sua vida. Sua identidade não está no seu erro mais recente, mas no propósito inabalável que foi depositado em você. Repita: eu não sou mais vítima. Eu sou um conquistador. A batalha é real. Mas a vitória não é uma promessa futura distante. Ela foi garantida no Calvário. Sua missão agora é manifestá-la aqui e agora, na sua vida diária. O campo de batalha não é o mundo. É o seu quarto, é a tela do seu celular, é a decisão silenciosa que você toma quando ninguém está olhando. Você pode ter sido quebrado pelo passado. Mas hoje, você tem a oportunidade de se tornar a ferramenta mais afiada na mão de Deus. Uma lâmina forjada no fogo, pronta para cortar todo o laço de fraqueza. Decida. Seja o ponto final do sofrimento da sua linhagem. Pai Santo. Em nome de Jesus, o Cristo vencedor, eu entro na sala do trono neste momento. Eu rasgo o manto da vítima e visto a armadura do guerreiro. Eu declaro que toda raiz amarga, todo cárcere emocional, toda brecha espiritual que permitiu o ciclo de fraqueza em minha vida está sendo cortado agora pelo poder do Espírito Santo. Eu quebro e desfaço, neste momento,
toda aliança com a preguiça, com o medo e com a autossabotagem. Que o fogo consumidor de Deus queime em mim o desejo pela mediocridade. Eu me levanto sobre a palavra em Josué 1:9. Eu recebo a força e a coragem que me foram dadas. Eu não me atemorizarei mais. Não me espantarei. Eu liberto meu futuro das amarras do meu passado. Eu troco o peso da culpa pelo poder da graça. Senhor, capacita minhas mãos para a batalha. Dá-me a disciplina para honrar o sacrifício que foi feito por mim. Que a minha vida, a partir de hoje, seja um testemunho da sua força inabalável em um vaso que já foi fraco. Eu declaro, eu sou forte. Eu sou corajoso. Eu serei o ponto de virada. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem rompeu a couraça de distração na sua alma, se você sentiu o chamado do comando, você precisa agir imediatamente. Primeiro, dê um passo de fé e compartilhe este vídeo com a pessoa que você sabe que também precisa quebrar um ciclo. Este é o seu primeiro ato de coragem em favor do próximo. Segundo, deixe sua declaração nos comentários. Qual é o único hábito de fraqueza que você está esmagando a partir de hoje? Declare-o, use seu nome e declare sua vitória. Terceiro, para continuar no fronte de batalha e garantir que esta seja a primeira de muitas revelações que irão restaurar sua autoridade espiritual, inscreva-se neste canal. E ative as notificações. Nós não estamos aqui para brincar de religião. Estamos aqui para travar uma guerra e vencê-la. Fique forte. E que a luz te encontre na sua disciplina.